fundo de olho. No No fundo fundo de de olho. olho. No fundo de olho. No fundo de olho. No fundo de olho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Fundo de Olho. Aqui trazemos informações e orientações aos profissionais de saúde acerca da retinopatia diabética, uma complicação do diabetes mellitus. No episódio anterior, apresentamos os diferentes tipos de diabetes e algumas informações essenciais para entender como ela funciona. Já nesse episódio, vamos falar sobre as técnicas de injeção de insulina, os dispositivos de aplicação e os cuidados a serem tomados durante esse processo. Eu sou Ricardo Gomes e serei o seu apresentador ao longo desses episódios. O frasco de insulina pode ser armazenado em temperatura ambiente de até 30 graus Celsius. Passando disso, deve ser armazenado em geladeira. Uma vez aberto, deve ser mantido em temperaturas entre 15 e 30 graus Celsius por até 30 dias, sempre garantindo que esteja dentro do prazo de validade. Como a aplicação deve ser feita em temperatura ambiente, é recomendado que o frasco seja removido da geladeira entre uns 15 a 30 minutos antes da aplicação. Além disso, insulinas turvas, como a NPH e a pré-mistura, devem ser homogeneizadas, movimentando o frasco como um pêndulo, ou rolando entre as palmas das mãos, para que os cristais entrem novamente em suspensão, criando uma solução branca e leitosa. Quando necessário o transporte diário de insulinas em deslocamentos menores que 6 horas, tanto a insulina reserva quanto a insulina em uso podem ser mantidas em temperatura ambiente. Já em viagens maiores que 6 horas, a insulina deve ser mantida em bolsa térmica com gelo, caso haja oscilações de temperatura. Esse gelo precisa ser trocado regularmente para garantir uma temperatura adequada durante toda a viagem. É importante lembrar que em nenhum momento a insulina deve ser exposta ao calor direto, à luz ou à agitação excessiva. Agitações produzem bolhas que reduzem a precisão da dose a ser aplicada. Agora, já que falamos um pouco sobre os cuidados no armazenamento e transporte da insulina, podemos falar sobre as técnicas e os locais ideais para aplicação em cada caso. Isso porque existem locais diferentes para aplicação de acordo com cada uma das insulinas e até mesmo com o horário de aplicação. Bem, em geral, a aplicação da insulina deve ser realizada no tecido subcutâneo, um tecido com grandes quantidades de gordura armazenada, evitando a aplicação intramuscular, ou seja, no músculo mesmo. Isso porque as insulinas humanas e análogas apresentam um perfil de absorção diferente quando aplicadas no tecido muscular, o que resulta em uma variabilidade glicêmica e em frequentes e graves casos de hipoglicemia, ou seja, baixa concentração de açúcar no sangue. Para a aplicação da insulina R, conhecida como insulina rápida ou regular, o local recomendado é o abdômen, uma vez que a absorção dessa insulina é mais rápida nessa região. Também é recomendada a região do abdômen quando for necessária a aplicação das insulinas R e NPH, por facilitar a absorção da insulina de curta duração. No caso da hipoglicemia noturna, a insulina NPH e as misturas de insulina que contêm NPH devem ser injetadas na coxa ou na região da nádega, uma vez que essas regiões apresentam uma absorção mais lenta da NPH. Dito isso, é necessário ter em mente alguns cuidados necessários para preparar a região de aplicação. Deve-se evitar locais com cicatrizes, feridas e lipohipertrofia, que é um efeito colateral bastante comum em pacientes submetidos à terapia insulínica de longo prazo, sendo caracterizada por lesões fibrosas e pobremente vascularizadas, localizando-se no tecido adiposo subcutâneo, abaixo da pele. Naturalmente, é preciso que as aplicações sejam feitas com as mãos limpas e em local limpo. Se existir a necessidade de limpar o local, pode ser utilizado álcool 70, que deverá secar completamente antes da injeção ser realizada. Atualmente, a agulha para seringa mais segura disponível para todos os pacientes é a de 6 mm de comprimento.
É importante ressaltar que as seringas e agulhas utilizadas no procedimento devem ser compatíveis com a quantidade de insulina utilizada e devem ser utilizadas apenas uma vez. Quando falamos sobre as agulhas utilizadas para injeção de insulina, a reutilização traz grandes riscos ao paciente, podendo levar ao desenvolvimento da lipohipertrofia, infecções no tecido subcutâneo, hipoglicemia, entre outros problemas como dor e desconforto nas aplicações. Existem ainda muitas alterações que podem ocorrer nos próprios dispositivos quando há o reaproveitamento de agulhas, como a perda da lubrificação, riscos de quebra da agulha e o bloqueio de fluxo devido à cristalização da insulina. Embora o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde levante a possibilidade de reutilização das seringas descartáveis em até 8 vezes, quando utilizadas pela mesma pessoa, os fabricantes não recomendam o reuso. A própria Anvisa classifica este item como de utilização única. Por esse motivo, a reutilização das agulhas não é uma prática adequada. É preciso desencorajar os pacientes quanto a esta atitude e alertá-los sobre todos os riscos associados a isso. Cerca de metade dos pacientes em todo o mundo utilizam agulhas mais de uma vez. Quando a distância entre a pele e o músculo é menor ou igual ao comprimento da agulha, em crianças maiores de 6 anos, adolescentes ou adultos com índice de massa corporal, o IMC, de 19 a 25, nesses casos, na hora da aplicação, é necessário realizar a prega subcutânea, para ser possível evidenciar o tecido subcutâneo e o músculo e reduzir os riscos de aplicação intramuscular. Quando necessária, é possível realizar a prega cutânea injetando lentamente a insulina em um ângulo de 90 graus em relação à superfície da prega subcutânea. A prega subcutânea é indicada para evidenciar o tecido subcutâneo e assim evitar a aplicação intramuscular da insulina. É realizada preferencialmente com os dedos polegar e indicador, a famosa pinça que a gente faz com os dedos, e deve ser mantida desde antes da introdução da agulha até a retirada da pele após a aplicação. Para isso, é necessário manter a agulha sob a pele e aguardar o tempo ideal de retirada da agulha, sendo um mínimo de 5 segundos para a seringa e 10 segundos para a caneta, após o êmbolo ser completamente pressionado. Por fim, a agulha precisa ser retirada da pele no mesmo ângulo em que foi inserida, lembrando que a aplicação deve ser feita com a insulina em temperatura ambiente. É importante ressaltar alguns dos efeitos colaterais provenientes do tratamento com insulina. A lipohipertrofia, ou LH, por exemplo, que a gente já mencionou há alguns minutos atrás, é um efeito colateral bastante comum em pacientes submetidos à terapia por insulina de longo prazo. Existem alguns fatores de predisposição a LH, que incluem a duração do tratamento, a frequência de reutilização da agulha e a aplicação de injeções repetidas na mesma área. A aplicação de forma incorreta e a falta de técnicas de rotação no local da injeção também podem levar ao desenvolvimento da LH. Estudos reforçaram a importância do rodízio correto e a aplicação com 1 centímetro de distância do local de última aplicação da injeção. Assim, é importante que os pacientes sejam orientados a inspecionar os próprios locais de injeção e que recebam treinamento sobre o rodízio do local, as técnicas adequadas para a autoaplicação e também treinamento para identificação e prevenção da lipohipertrofia, com inspeções locais uma vez por ano e em maior frequência caso um quadro de LH já esteja presente. Uma vez identificada, é importante ter em mente que a lipohipertrofia desaparece gradualmente ao longo dos meses, se as áreas comprometidas forem evitadas nas aplicações seguintes. Antes de finalizarmos esse episódio, vale destacar algumas informações sobre o descarte dos dispositivos utilizados nesse processo. Em geral, todos os resíduos devem ser descartados imediatamente após o seu uso, em um coletor apropriado para resíduos perfurocortantes, biológicos e químicos. Aquela caixinha de papelão que a gente vê quando vai tomar vacina no posto, então, um daqueles.
Esse coletor pode ser retirado gratuitamente em unidades básicas de saúde, as UBSs, ou adquirido em farmácias, lojas especializadas e casas cirúrgicas. Ele apresenta uma linha pontilhada que representa o limite de preenchimento e deve ser trocado por um novo coletor sempre que o conteúdo dele atingir esse limite. Assim, na hora de descartar o coletor é preciso fechá-lo, colocá-lo em uma sacola plástica amarrando as suas alças. Essa sacola é colocada em uma outra, tornando mais resistente para um transporte com segurança. Assim é possível entregar em qualquer UBS que seja mais próximo. Bem, esperamos que o processo de aplicação de insulina tenha ficado claro, desde os dispositivos utilizados até o preparo e aplicação da insulina. É essencial que os profissionais da saúde sejam capazes de direcionar os pacientes sobre essas práticas e estejam capacitados para prestar uma assistência de qualidade ao orientar os usuários de insulina, seus cuidadores e seus responsáveis. Até o próximo episódio! Esse podcast é uma produção da Apomorfia Podcasts e foi idealizado pela Isana Alves, enfermeira e mestranda em Diversidade e Inclusão, e pelas suas orientadoras professora doutora Suzete Araújo Oliveira Gomes e professora doutora Kátia Lacerda Sodré, ambas da Universidade Federal Fluminense. As informações contidas nesse episódio foram retiradas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Além dessa, outras fontes foram utilizadas e podem ser encontradas na descrição deste episódio.